Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais de todo o país que instalem pontos de atendimento fora das capitais para a população que tem dificuldades de acesso à justiça e aos meios digitais. A ideia é melhorar e ampliar a prestação de serviços com a inclusão de todos os usuários da justiça. Essa iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebe lideranças da Câmara dos Deputados. Alguns assuntos também que foram tratados de maneira para que houvesse sempre o equilíbrio entre os poderes, o respeito aos limites, a manutenção, lógico, do Estado democrático. Supremo Tribunal Federal envia à Procuradoria-Geral da República 2 petições contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma é sobre suposta interferência na Polícia Federal e a outra por declaração de ex-presidente da Petrobras. E ainda a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça nega a soltura de ex-vereador acusado de mandar matar sindicalista rival em Belo Horizonte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, voltou a defender a harmonia entre os poderes. Ele se reuniu hoje pela manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e lideranças da casa. O encontro foi para fazer um balanço sobre a cooperação da Câmara dos Deputados na gestão de Fux, à frente da Suprema Corte do país. Segundo o deputado Orlando Silva, os parlamentares aproveitaram a oportunidade para apresentar preocupações em relação a temas que aguardam julgamentos no STF e ouviram do presidente que há sempre uma preocupação em não agravar as tensões políticas. Se debateu a necessidade de liminares terem decisões de plenário mais rápidas para que nós pudéssemos ampliar a legitimidade do Congresso Nacional. E o ministro Fux foi muito atencioso, sinalizou que tem tomado cuidado de não pautar temas no plenário da Câmara, no plenário do STF, que aumente a tensão entre os poderes. Uma reunião sem nenhum tema proibido, mas na verdade o centro dela é a confirmação do processo democrático. Acho que foi importante. Esse foi mais um encontro do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, com parlamentares para fazer um balanço da sua gestão à frente da Suprema Corte do país. Fux encerra o mandato na presidência do STF no próximo semestre. Agradecer a ele pela gentileza, felicitá-lo pelo mandato que teve. Eu acho que teve a sua contribuição histórica para o país, cumpriu o seu papel, o seu dever. E o parlamento, lógico, sempre está à disposição para, nesses momentos de facilidade ou de dificuldade, manter o diálogo sempre aberto, respeitoso, harmônico e equilibrado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República a acusação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposta interferência na Polícia Federal. A petição foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Segundo a petição, o presidente Jair Bolsonaro teve acesso a informações sigilosas sobre investigações no Ministério da Educação e teria repassado essas informações ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que era alvo de uma operação da Polícia Federal. O senador pediu abertura de inquérito para apurar violação de sigilo e obstrução da justiça. O pedido foi juntado a outro inquérito, em que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Sobre a acusação de Moro, um relatório da própria Polícia Federal concluiu que não há indícios de crime. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirma que, desde abril, aguarda parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a conclusão da Polícia Federal referente às primeiras acusações. Agora, o ministro encaminhou um novo pedido do senador Randolfo Rodrigues para que o Procurador-Geral se manifeste sobre os 2 temas.
E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República uma outra notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Após deixar o cargo, o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, declarou que havia mensagens no celular funcional dele que poderiam incriminar o chefe do Poder Executivo. A petição foi apresentada ao STF pelo senador Randolfo Rodrigues, que pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, a petição está relacionada com mensagens no celular corporativo do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo, que podem incriminar o presidente Bolsonaro. Ao deixar o cargo na estatal no ano passado, Roberto Castelo devolveu à empresa o celular funcional. De acordo com ele, o aparelho contém mensagens e áudios que comprometem Bolsonaro. As declarações repercutiram na imprensa e na internet. Para o senador, essas mensagens podem revelar que o presidente da República praticou crimes de prevaricação, corrupção passiva ou peculato e violação de sigilo funcional. Rodrigues pediu a busca e apreensão e perícia no celular. No despacho, o ministro Luiz Roberto Barroso citou o artigo do regimento da Suprema Corte, em que o STF não deve processar comunicação de crime, mas encaminhar o pedido à Procuradoria-Geral da República. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a inelegibilidade de Péricles de Sá Roriz Neto, candidato a vereador na cidade de Jardim, no Ceará, nas eleições de 2020. Péricles foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por ter sido condenado pela Justiça Comum por associação criminosa. O candidato entrou com o processo no TSE, alegando que a condenação tinha prescrito, mas o tribunal negou o recurso. Inequivocamente, me parece que nós estamos a tratar de uma prescrição que se suscita depois do trânsito em julgado. E, portanto, o lapso temporal para examinar a incidência desse efeito extintivo, no caso concreto, se deu após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Por isso, do exame que fiz, não depreendi que o Tribunal Regional Eleitoral tenha feito uma releitura da decisão tomada na Justiça Comum. O que o Tribunal Regional Eleitoral localizou foram elementos suficientes para chancelar uma inelegibilidade. Também não está em questão aqui a gravidade do delito relacionado com associação criminosa cuja condenação transitou em julgado. Veja a seguir no próximo bloco. O Conselho Nacional de Justiça recomenda aos tribunais de todo o país que instalem pontos de atendimento para a população com dificuldade em lidar com tecnologia. Os detalhes dessa ferramenta você confere daqui a pouco no próximo bloco. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem pela Constituição brasileira e por toda a legislação. O chatbot do Supremo Tribunal Federal, ferramenta para conversação por aplicativos de mensagens, já está disponível e a Suprema Corte começa hoje uma campanha de divulgação para advogados. O canal vai disponibilizar pelo WhatsApp o acesso a serviços, informações institucionais e notícias relevantes sobre a atuação do tribunal. É a tecnologia a favor do cidadão. Por meio do chatbot, um canal de conversa criado em parceria com o WhatsApp e a Robu, empresa voltada a soluções de atendimento digital,
cidadãos de todo o país vão poder entrar em contato com o Supremo Tribunal Federal de forma rápida e eficiente. Os advogados vão ter acesso a informações, como andamento dos processos, pesquisa de jurisprudência e tirar dúvidas. Tudo isso na palma da mão. O assistente virtual da conta oficial do STF no WhatsApp também vai facilitar o acesso a outras ferramentas já disponíveis na página do Supremo, entre elas o combate à desinformação. O conteúdo poderá ser compartilhado com os contatos. O advogado vai poder receber mensagens automáticas sempre que o processo de interesse que tramita na corte tiver alguma novidade. O novo canal deve alcançar cerca de 100 mil pessoas por dia. O STF dá uma demonstração de preocupação com o usuário do seu serviço, porque todos nós estamos no WhatsApp, temos facilidade de usar essa ferramenta. Então, no dia a dia, vai facilitar bastante consultar, acessar o serviço do STF por WhatsApp, enquanto nós estamos ali conversando com o cliente, buscando informações. É um grande passo para uma operação que leva em consideração que tem no centro o usuário do serviço. Bom, e para ter acesso às informações, basta salvar no seu celular o número de telefone 61 3217 3003. É esse número que aparece na sua tela, estava aí até agora há pouco. O Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais de todo o país que instalem pontos de atendimento para a população que tem dificuldades de acesso à justiça e aos meios digitais. A recomendação é que as salas de inclusão funcionem em municípios que não sejam sedes de unidades judiciárias. Segundo o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, relator da recomendação, essa medida tem como objetivo avançar em busca de uma prestação de serviço mais efetiva e em tempo razoável, por meio da tecnologia. A medida prevê a realização de atos processuais por meio de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais, com depoimentos das partes e testemunhas. Os interessados também vão receber orientações técnicas até o fim da audiência, além de atendimento por meio do balcão virtual. Por meio desse canal, é possível obter informações sobre o ajuizamento de procedimentos no Conselho Nacional de Justiça, sem necessidade de atendimento presencial. O objetivo é encurtar as distâncias entre a sociedade e o judiciário. A norma, aprovada por unanimidade pelo plenário do CNJ, segue outra recomendação do próprio Conselho, que os tribunais brasileiros disponibilizem em suas unidades pelo menos um servidor em regime de trabalho presencial para atendimento a quem tem dificuldades em lidar com a tecnologia. Para o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a norma vai ao encontro dos esforços feitos para a digitalização da justiça. Fux destacou algumas experiências de sucesso, como o programa Justiça Cidadã do Tribunal de Justiça de Roraima. O programa tem sido um exemplo de inclusão, quando o assunto é levar serviços da justiça e cidadania às pessoas que residem em locais de difícil acesso. No Justiça Cidadã do Tribunal de Justiça de Roraima, postos avançados de atendimento foram criados em todos os municípios do estado que não são sede de comarca. A iniciativa tem ampliado e facilitado o acesso da população à justiça. Ainda segundo a iniciativa do CNJ, a recomendação é que sejam celebrados acordos de cooperação com órgãos do sistema de justiça, como defensorias, procuradorias e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, para aproximar o judiciário da sociedade. Bom, e para a gente repercutir esse assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Anderson de Paiva Gabriel. Olá, doutor Anderson, muito boa tarde, seja bem-vindo. Saudações, Rafaela, e a todo o público que nos assiste. Uma honra e prazer estar aqui participando do programa. Prazer é todo nosso. Bom, pegando o gancho aqui do finzinho da reportagem, essas parcerias do CNJ com outros atores envolvidos, essas parcerias são fundamentais, né, para a gente conseguir alcançar e se aproximar cada vez mais desse jurisdicionado com a tecnologia e fomentando esse uso. Exatamente. A ideia é maximizarmos o acesso à justiça, ampliarmos as portas por meio das quais o cidadão pode atingir, pode alcançar o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça vem se preocupando há muito com os vulneráveis e com os excluídos digitais. Então, hoje,
damos um passo a mais. Já tínhamos as chamadas salas passivas, que possibilitavam que o cidadão pudesse se deslocar ao fórum mais próximo de sua residência para participar de audiências em outras comarcas, em outras localidades. Portanto, o cidadão não necessariamente precisa se deslocar ao fórum que está ocorrendo aquela audiência. Ele já podia se deslocar ao fórum mais próximo de sua casa. Posteriormente, tivemos a recomendação que você já mencionou, porque acho que vale a pena a gente ressaltar, quando falamos dos vulneráveis digitais, não são tão somente aqueles que não têm recursos ou um acesso adequado à internet. Falamos também daqueles que têm acesso à internet, mas que não sabem utilizá-la adequadamente. Então, uma recomendação no ano passado, de número 101, de disponibilizarmos também um servidor para auxiliarmos essas pessoas, possibilitando também a sua inclusão digital nesse mundo de revolução tecnológica que vivemos. E, por fim, agora, nesse mês, tivemos a aprovação da recomendação número 130, que deu mais esse passo, falando nos pontos de inclusão digital. Então, também naquelas localidades, naquelas cidades em que não tivermos um fórum, poderemos ter, com o apoio, por meio de acordos de cooperação, salas, pontos de inclusão digital, essa é a nomenclatura da resolução, que permitirão que o cidadão possa ir até ali e obter informações sobre o seu processo, por exemplo, por meio do balcão virtual, seja participar de uma videoconferência, participar de uma audiência, sem ter que se deslocar. Então, suprimimos, reduzimos os custos com deslocamento, com a alimentação que seriam exigidos desse cidadão. Portanto, tornamos a justiça mais inclusiva, ampliamos o acesso à justiça graças à tecnologia. Doutor Anderson, quais são os desafios? Porque nós vivemos num país continental, né? Quando a gente pensa ali na região norte, a gente conversava aqui nos bastidores as áreas que têm mais dificuldade com essa questão de logística, Roraima, Amapá, Rondônia, temos ótimos exemplos dessas regiões, né? A dificuldade de implantar um projeto como esse. Como já foi destacado na matéria de forma brilhante, eu acho que dois grandes exemplos são justamente os estados de Rondônia, Roraima. Eu destacaria ainda o estado de Amapá, estados com vasta região, vasta localidade, e que tem cidades que se encontram a grande distância de um fórum, cidades que não contam com um fórum e que exigem, por exemplo, que o cidadão tenha que se deslocar por várias horas ou até mesmo dias, seja de carro, seja de barco, para alcançar um fórum. A partir de agora, graças a essas iniciativas, nós possibilitamos a esse cidadão que ele tenha acesso à justiça sem ter que realizar esse deslocamento. Ele pode ir nesse ponto de inclusão digital e participar, iniciar um processo, participar de um processo e obter informações. Então, penso que é um grande avanço para a justiça e para a sociedade como um todo. Doutor Anderson, parece que os tribunais já estão bem conectados, né? Muitos já vinham criando ali, cada um na sua esfera, iniciativas como essa, né? Para facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Mas agora, por meio dessa recomendação, agora tem essa força maior desse posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas existe um prazo para que todos os tribunais do país já estejam com essas medidas implantadas? Trata-se de uma recomendação e não de uma resolução. Então, a ideia é fomentar essas iniciativas. Como você destacou, já temos grande sucesso com essas medidas em alguns estados, e a ideia do Conselho Nacional de Justiça, na gestão do ministro Luiz Fux, é justamente pegar essas melhores práticas, pegar essas melhores iniciativas e permitir que elas se espraiem, que elas se ampliem para os demais tribunais. Vale destacar que um dos eixos da gestão do ministro é justamente o fomento à justiça digital. Não como forma de substituir a chamada justiça tradicional, mas como forma de ampliar o acesso à justiça. Ok, doutor Anderson de Paiva Gabriel, juiz auxiliar da presidência do CNJ, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Boa tarde para o senhor. Um prazer, boa tarde. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça nega a soltura de ex-vereador acusado de mandar matar sindicalista rival em Belo Horizonte. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade, garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática.
Superior Tribunal de Justiça negou a soltura do ex-vereador Ronaldo Batista de Moraes. Ele é acusado de mandar matar um sindicalista rival em Belo Horizonte, Minas Gerais. Por maioria, o colegiado manteve a prisão preventiva de Ronaldo Batista de Moraes, sindicalista e ex-vereador de Belo Horizonte, acusado de pagar R$40 mil pela morte de um adversário dele no movimento sindical e vereador de Funilândia, em Minas Gerais. Segundo a acusação, Hamilton Dias de Moura foi morto após ser atingido por 12 tiros. O crime teria sido motivado pelas denúncias que a vítima fez sobre supostos desvios de dinheiro de uma entidade sindical. Em razão das denúncias, Ronaldo Batista de Moraes, suspeito de homicídio, foi condenado ao ressarcimento de R$6 milhões e sofreu o bloqueio de R$500 mil em seu patrimônio. Além disso, de acordo com o Ministério Público, Ronaldo Batista de Moraes seria líder da organização criminosa conhecida como Máfia de Sindicatos, que praticaria diversos delitos. No STJ, a defesa pediu a soltura do acusado, alegando que a prisão foi baseada apenas em informações da colaboração premiada, as quais, segundo ela, não têm valor de prova. O ministro Joel Ilan Paciornik destacou que, segundo a Corte Estadual, além da colaboração premiada, há outros elementos de convicção, como escutas telefônicas e indícios veementes sobre a desavença entre o réu e a vítima. Com isso, o colegiado considerou que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, com base na periculosidade do acusado e em elementos concretos e o temor de represália contra os familiares da vítima. O Conselho da Justiça Federal realizou nesta semana a última sessão de julgamento antes do recesso forense, com análise de 5 processos. Durante a sessão ordinária de julgamento do Conselho da Justiça Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Humberto Martins, avaliou como positivo o trabalho realizado no primeiro semestre do ano. Trabalhamos com produção, com qualidade, com eficiência, sempre visando o melhor do jurisdicionado e da cidadania brasileira. Por isso que durante este semestre produzimos muitas resoluções a serviço dos 5 tribunais regionais federais. Ou seja, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Juízes Federais. O ministro Humberto Martins deu boas-vindas ao novo membro do Conselho, o juiz federal Nelson Alves, presidente da AJUF, que foi eleito para o biênio 2022-2024. Temos muitos projetos, temos certeza que o Conselho reconhecerá vários desses projetos como significativos para a população, para os juízes. Então a expectativa é muito grande para esse biênio. Na sessão desta segunda-feira, 5 processos entraram em pauta, todos de relatoria do ministro Humberto Martins. No primeiro, os membros aprovaram por unanimidade a resolução que dispõe sobre o Observatório da Estratégia da Justiça Federal como repositório oficial de dados do Conselho da Justiça Federal, revogando a resolução do CJF número 400, de 4 de maio de 2016. Outro destaque foi o julgamento que tratou sobre a reformulação do Sistema Nacional de Remoção, o SINAR, que consiste em organizar, processar e efetivar a remoção de servidores efetivos entre órgãos da Justiça Federal, os TRFs, as seções e subseções judiciárias e o Conselho da Justiça Federal. O objetivo é solucionar desequilíbrios na força de trabalho e viabilizar a abertura de novos concursos nacionais de remoção. Os membros do Conselho também analisaram e aprovaram a prestação de contas anual dos Tribunais Regionais Federais das 5 regiões e respectivas seções judiciárias referentes ao exercício de 2021, observando as normas do Tribunal de Contas da União. Esta foi a última sessão do CJF antes do recesso judiciário. O plenário voltará a se reunir de forma virtual no dia 3 de agosto e presencialmente no dia 22 de agosto. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal lançou uma publicação digital com resultados da 9ª Jornada de Direito Civil. O documento reúne o que foi apresentado no evento científico e os enunciados aprovados em plenária.
A publicação contém a abertura da 9ª Jornada de Direito Civil, realizada nos dias 19 e 20 de maio, trazendo a íntegra dos discursos proferidos pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, pelo vice-presidente do STJ e CJF, ministro Jorge Mussi, coordenador-geral do evento, e pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, que é o prefaciador da publicação e um dos coordenadores científicos da jornada. Os ministros foram unânimes em ressaltar a importância e magnitude do evento, que além de comemorar os 20 anos da Lei nº 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil, também rememorou os 20 anos de criação da Jornada de Direito Civil pelo Centro de Estudos Judiciários. A publicação também traz a conferência inaugural proferida pela professora Judite Martins Costa, que lembrou o transcurso dessas 2 décadas do Código Civil em 3 tempos: passado, presente e futuro. Por fim, são elencados os 49 anunciados aprovados em plenária, com suas respectivas justificativas, dando sequência à numeração dos enunciados até então aprovados pelas jornadas durante a vigência do Código Civil. A consulta aos enunciados de número 645 ao número 693 já pode ser feita no portal do Conselho da Justiça Federal, cjf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para vocês. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.